Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 18, versículo de número 1. O livro de Josué, capítulo 18, verso 1, que diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Vou repetir, livro de Josué, capítulo 18, versículo de número 1, que diz assim, Josué, capítulo 18, versículo de número 1, que diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Diante desse texto de Josué capítulo 18, o tema que eu quero colocar nesse texto é Siló, o primeiro centro de adoração. Vou repetir, o tema do assunto de hoje é Siló, o primeiro centro de adoração. Após a conquista da terra prometida, o povo de Israel ainda não possuía um templo fixo, como aquele que seria construído mais tarde em Jerusalém por Salomão. Nesse período, Deus estabeleceu um local específico aonde sua presença seria buscada e onde o povo deveria adorá-lo de forma organizada. Esse lugar foi Siló, situado na região montanhosa de Efraim. Ali foi montado o tabernáculo, uma tenda sagrada que representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Siló se tornou, por muitos anos, o centro espiritual de Israel. O que era Siló? Siló era uma cidade escolhida por Deus para estabelecer o tabernáculo após a divisão da terra entre as tribos de Israel. Era o principal local de adoração antes do templo em Jerusalém. Abrigava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Funcionava como o centro religioso e espiritual da nação. Era onde o povo se reunia para sacrifícios, festas e consultas a Deus. Durante esse período, Deus se manifestava ali de forma especial, guiando e instruindo o seu povo. A importância de Siló. Siló teve um papel fundamental na história de Israel. Lugar de encontro com Deus. O povo ia até Siló para buscar a presença do Senhor. Local de sacrifícios e ofertas. Os sacerdotes realizavam os rituais conforme a lei.
foi o centro de direção espiritual. As decisões importantes eram levadas diante de Deus. Início do ministério de Samuel, foi em Siló que Deus levantou Samuel como profeta. Personagens importantes em Siló, como Ana, uma mulher estéril que sofreu muito, clamou a Deus em oração no tabernáculo, fez um voto dedicando seu filho ao Senhor. Deus respondeu sua oração e ela deu à luz a Samuel. Samuel cresceu servindo o Senhor no tabernáculo em Siló. Foi ensinado pelo sacerdote Eli. Ainda jovem, ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Tornou-se profeta, juiz, líder espiritual do povo de Israel. Eli, sacerdote responsável pelo tabernáculo, orientou Samuel. Sua casa foi julgada por falhas espirituais. Função do tabernáculo. O tabernáculo em Siló tinha funções essenciais. Representava a presença de Deus. Era um local de sacrifícios e perdão. Servia como ponto de comunhão com Deus. Centralizava a vida espiritual de Israel. Algumas lições nós podemos aprender, algumas lições que aprendemos diante desse texto é que Deus habita no meio do seu povo. Mesmo sem templo, Deus estava presente. A oração sincera tem poder. Ana nos ensina a confiar totalmente em Deus. Deus chama e usa pessoas desde cedo. Samuel foi chamado ainda criança. Obediência é mais importante que posição. Eli era sacerdote, mas ele falhou em obedecer plenamente. Deus busca relacionamentos, não apenas rituais, mais do que sacrifícios. Deus deseja um coração sincero. Algumas aplicações nós podemos tirar desta lição ou desse texto para os dias de hoje. Assim como em Siló, Deus continua buscando um lugar para habitar, não em tendas ou templos físicos, mas no coração das pessoas. Devemos buscar a Deus em oração constante, viver em obediência e também valorizar a presença de Deus. Servi-lo com sinceridade. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 ao 24, nos diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Antes da
construção do templo em Jerusalém, Siló foi o centro da adoração em Israel. Foi ali que Deus se revelou, ouviu orações, levantou líderes e guiou o seu povo. A história de Siló nos lembra que o mais importante não é o lugar físico, mas a presença de Deus em um coração disposto a adorá-lo. Antes do templo, Israel adorava a Deus em Siló. Hoje, Deus deseja habitar em nós. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, na qual o tema foi Siló, o primeiro centro de adoração. E não importa onde você esteja, se você esteja na sua casa ou dentro de uma igreja, o mais importante é que o Senhor venha buscar os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. E diante dessa palavra no dia de hoje, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.